Bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Aproveitando que vocês estão em pé, por favor, pegue a sua Bíblia. Quantos portam a sua Bíblia ou têm a sua Bíblia, ou o seu telefone, ou o seu tablet, seja como for, pegue ela, vamos ler a palavra do Senhor. Abra em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 7 da palavra do Senhor Jesus. Vou ler apenas este versículo com vocês antes de entrarmos na palavra do Senhor Jesus. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Podemos repetir todos juntos esse texto? 1, 2, 3. Feche seus olhos, levante suas mãos ao céu. Senhor, nós te louvamos pela sua presença neste lugar e por tudo que o Senhor tem feito e ainda fará. Senhor, segue conosco, abre nossa mente e coração para receber aquilo que o Senhor preparou esta manhã, e que o teu Espírito Santo, uma vez mais, atue com liberdade neste lugar, e seja feita a tua vontade para a glória do seu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Assentai-vos, por favor, meus irmãos. Antes de entrar na palavra, eu quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês. Eu sou missionário do MSBN na Espanha, na cidade de Málaga, e estar aqui com vocês, para nós principalmente que vivemos muito longe, é muito significativo, é renovador. Toda vez que eu volto para um congresso, os crentes dizem, o pastor Maico sempre volta dos congressos diferentes. Algo acontece lá, porque nós voltamos baixo com a palavra profética, e nós aprendemos muito aqui com vocês. Trago aqui o abraço e a saudação do pastor Vilmar Natal, responsável pelo MSBN naquele país, a sua esposa, a irmã Claudineia, que estão em Madrid, e naquele país nós já estamos em 5 cidades, Madrid, Lucero, agora a nossa nova sede na cidade de Retafe, onde está o pastor Vilmar, uma igreja que foi plantada no meio da pandemia. Essa igreja completou o seu primeiro ano de vida. Essa igreja está ganhando muitos irmãos de habla hispana, é o maior templo que nós temos no país, e será muito em breve a maior igreja em membros naquela nação. Nós louvamos a Deus pela igreja que está em Barcelona, pela vida do pastor Jesus Chassin, não seria a pronúncia correta, pela vida do pastor Leandro, que está em Torremolinos. Nós temos um sonho, nós temos uma visão e nós temos um projeto, que é chegar a todas as províncias de Espanha. Espanha tem 50 províncias, eu quero que você ore por isso, porque nós chegaremos em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Quero agradecer pela vida dos nossos pastores, pastor Antônio, pastor Saulo, que são instrumentos de Deus para as nossas vidas. Muito obrigado, pastores. Meus irmãos, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, ela foi escrita a este jovem obreiro desde a prisão. É a segunda vez que o apóstolo Paulo está preso, agora em Roma, mais ou menos 67 depois de Cristo. E o apóstolo Paulo escreve essa carta um pouco antes da sua morte. E eu quero dividir esta rápida palavra em 3 tópicos, e utilizar o texto que foi lido aqui, e utilizar a vírgula de cada texto, para organizarmos esta palavra. O primeiro é, combati o bom combate. Quando eu falar a frase, você repete comigo depois, tá ok? A primeira é, combati o bom combate, vai. A segunda é, acabei a carreira. E a terceira é, guardei a fé. O apóstolo Paulo utiliza aqui uma linguagem muito comum na Bíblia, que é a linguagem militar, quando ele fala de combati o bom combate, porque todos nós estamos em uma guerra, e a Bíblia diz que essa guerra não é contra sangue, não é contra carne, é uma guerra, é uma batalha espiritual. Nós somos soldados no reino de Deus, estamos em pleno campo de batalha. Então é muito comum a Bíblia utilizar esse termo, falando a respeito das guerras, e nós precisamos entender, e o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve no seu capítulo 2, a partir do versículo 3, ele vai falando que aquele que milita esta guerra, deve aprender a sofrer com ele. Ele faz um convite para Timóteo, sofre comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Missionário precisa estar preparado para sofrer, e saber que na caminhada também haverão sofrimentos.
Também haverão lutas e dificuldades, porque sem ela não tem vitória. Nós aprendemos aqui que recebemos não muitas das vezes, mas também muitas das vezes o campo nos traz dores e sofrimentos, mas essa é a vida do soldado. E ele diz, mas você sofre como bom soldado, não reclamando, não se queixando, não, como bom soldado. O soldado que vai para a guerra, ele sabe o que lhe espera. Esperam dias difíceis, ataques do inimigo, ferimentos, marcas, mas ele está com uma visão, ele tem uma visão. Preste bem atenção, o soldado que vai para a guerra, lhe é passado uma visão pelo seu comandante. E a visão é, você vai para a guerra, para que daqui 10 anos ou 20 anos os seus filhos tenham liberdade. Você vai sofrer, quem sabe você vai dar até a sua vida na guerra. O soldado está lá por uma visão, por um ideal, abstrato muitas das vezes, mas nós não, nós temos certeza para onde nós estamos indo. Nós estamos certos para onde nós estamos encaminhando essas pessoas. Por isso nós estamos baixo com uma visão. Por isso o bom soldado que está em guerra, não existe tempo para queixas e reclamações, porque ele está ciente da sua meta e do seu propósito. O apóstolo Paulo diz que ninguém que milita esta guerra deve se embaraçar com os negócios dessa vida. Eu ainda me considero um jovem pastor. Esse mês completo 37 anos. Comecei muito cedo a dirigir a primeira congregação com 21 anos, depois de me casar. E eu já vi alguns companheiros sair da meta, abandonar a guerra, entregar as armas, porque se envolveu com os negócios desta vida. Deus nos chamou para ser embaixadores do reino na terra, e ser chamado de missionário não é desmérito, é um orgulho. Eu me sinto orgulhoso quando alguém diz, você é um missionário. Eu sei que eu poderia ser outra coisa, como já me dedicava aqui no Brasil, mas ele diz, aquele que milita esta guerra não pode se envolver com as coisas desse mundo. Praticamente todos os missionários aqui já receberam alguma proposta de abandonar as armas, abandonar o campo de batalha e voltar para casa. Porque o missionário que vai para o campo de batalha, ele deixa a família, ele deixa os seus bens que ele conquistou por toda a vida, ele deixa o seu apartamento que ele mobiliou. A missionária que vai, deixa a sua casa que ela mobiliou, ele deixa tudo e ele está lá na guerra. E quando ele está na guerra, talvez passe com você o que passou comigo. Nos momentos de aflição e nos momentos de dificuldades e batalha, sempre existe um abençoado, é essa palavra que a gente usa, para te ligar e dizer, volta. Por que você não volta? Eu me lembro um período de grande crise que nós passamos em Portugal. Trabalhava com o pastor Josué nessa época. E eu recebi ligação de familiares e amigos, quem sabe bem intencionados, não estou aqui para julgá-los, e dizia, volta, eu pago a tua passagem, eu pago todas as despesas. E nós dizíamos, nós não podemos, porque soldado que vai para a guerra não pode olhar para trás, a guerra não pode voltar. Não, faz o seguinte, larga esse negócio de igreja, porque eu tenho para você aqui uma grande proposta. Não há maior proposta. Quando Paulo está escrevendo a Timóteo, ele diz, aquele que te alistou para esta obra, foi Jesus que te alistou para essa obra. Eu sei que ele trabalha com homens, e ele usa homens, mas ele é o dono da obra, ele é o dono da igreja, é ele que dá pastores à sua igreja, e foi ele que te alistou. A história do meu pastor chorando, pedindo, porque eu sei que antes dele me chamar, Jesus já havia me chamado, antes dele me alistar, Jesus já havia me alistado. Eu já trabalhei com o pastor Josué, hoje estou trabalhando com o pastor Vilmar, quem sabe amanhã estarei trabalhando com outro pastor. Nós somos mordomos, nós somos soldados em campo de batalha. Se ele está sofrendo, eu também estou sofrendo. Se ele está passando, eu também estou passando. Por isso, todas as vezes que em campo de batalha nós sofremos aflição, vá falar com aquele que te chamou, aquele que te alistou, aquele que te tirou, porque ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Paulo escrevendo a Timóteo diz que aquele também que milita esta guerra, ele deve fazer de maneira legítima. O texto usa a palavra legitimamente. Segundo o dicionário de língua portuguesa, é aquele que atua em conformidade com a lei. E para nós, a maior lei é a palavra de Deus. Agora tem um segredo, soldado, é atuar em conformidade com a lei.
Quando nós estamos baixo a obediência da palavra de Deus, nós estamos baixo a promessa e as bênçãos do Senhor. Quando nós saímos da legitimidade do Evangelho, nós estamos descobertos da proteção e da provisão de Deus. Mas se você é legítimo em militar esta batalha, não temas, não pare, porque Deus está conosco. Ele segue dizendo assim, ele diz, eu combati o bom combate. Tem uma coisa, esse combate é bom. Mas pastor, o senhor está falando que sofre é bom? Sim, meu querido. Você não torce para um time aí ruim de bola, e todo ano você crê que ele vai ganhar? Você deixa de torcer por ele? Eu estou falando de coisas do dia a dia. E tem um monte de sofredor aqui olhando para mim rindo, que vai começar a temporada e você diz, esse ano vai ganhar. Você não deixa de torcer, você não deixa de sofrer, fica lá 2 horas torcendo em frente à televisão. Você fala, pastor, eu sou um sofredor. Se você torce por algum desses, nem vou dizer nome para não causar contento. Mas eu não deixo. Agora eu não estou falando dessas coisas dessa vida. Ele diz, o combate é bom. Nós lemos a palavra do Senhor em 1 Timóteo 3:1, que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. E se a obra é excelente, necessita ser realizada com excelência. A Bíblia diz que maldito é aquele que realiza a obra de Deus de forma negligente. Por isso o Senhor chama homens excelentes para obras excelentes. Nunca creia você, missionário, ser inferior a um empresário, ao vereador da tua cidade, ao prefeito. Não, você é o profeta daquela cidade. Você é a boca de Deus naquela cidade. As pessoas têm autoridade para assinar documentos. Você tem autoridade para dar decretos divinos sobre a tua cidade, o teu país e o teu estado. Porque a autoridade de Deus está sobre você. A segunda parte, a segunda frase, ele diz, eu acabei a carreira. Sabe por quê? Deus nos chamou para travar batalhas completas. Deus não nos chamou para travar batalhas incompletas. Começa um projeto, não termina. Começa um curso, não termina. Nada termina. Vai pela metade. Não, Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para terminar a carreira, para acabar a carreira. E eu digo que a caminhada com Cristo não é uma corrida de 100 metros. Por isso eu me preocupo quando eu vejo um obreiro missionário dando aquelas corridas de 100 metros. Porque você corre rápido, mas cansa rápido e para rápido. A caminhada com Cristo é uma maratona. E com Cristo não ganha quem chega primeiro. Com Cristo ganha quem chega. Até porque nós não corremos de maneira individual e desordenada. Nós corremos de maneira coletiva. E eu quero te explicar isso. Tem um jovem aqui que possa me ajudar para fazer uma ilustração rapidinho, sobe aqui, é rápido. Porque com Cristo nós corremos de maneira simultânea. Nós corremos de maneira junto, não é uma competição. Está aqui, muito obrigado, meu querido. Não é uma competição. A caminhada com Cristo é mais ou menos assim. Ou melhor, a caminhada sem Cristo é mais ou menos assim. Ele corre na frente e eu corro atrás. Mas a caminhada com Cristo é assim, chega aqui, dá o braço. Nós corremos juntos, nós caminhamos juntos, nós chegamos juntos. Se ele perde, eu perdo, mas se ele ganha, nós ganhamos. Por isso quando o pastor Saulo abre uma igreja nos Estados Unidos, é uma vitória minha também, porque eu sou MSBN. Quando abrimos igreja na Venezuela, é uma vitória nossa também, porque nós somos MSBN. E se tem uma coisa que eu aprendi 12 anos trabalhando nesse ministério, é que nós somos uma família. Então se você sofre, eu sofro. Quando a igreja de Londres pegou fogo, nós choramos junto, pastora, porque a sua igreja é a nossa igreja. O seu sofrimento é o nosso sofrimento, a sua causa é a sua causa. Aqui nós não estamos trabalhando para ver quem chega primeiro, nós vamos chegar junto, porque se um cair, o outro levanta. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Mateus 24:13 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É até o fim, irmãos. Por isso nós não vamos recuar, nós não vamos voltar. A palavra do Senhor diz em Apocalipse que aquele que vencer,
e for fiel até o fim, então este dará o Senhor às nações. Às vezes nós queremos processos rápidos e resultados muito rápidos. Nós somos imediatistas. Eu sei que nós somos imediatistas, mas tudo tem o seu processo. De uma coisa eu não tenho dúvida, irmãos. Apesar das lutas e dificuldades, o Senhor nos chamou para ser um vencedor. Nós podemos até perder algumas batalhas na vida. Eu não creio nesse evangelho triunfalista, motivacional, que só existe vitórias. Seria uma ilusão. Nós sabemos que existem batalhas perdidas também, mas nós nunca perderemos a guerra, porque a guerra já está ganha. Inclusive tem uma frase que diz: eu li a última página da Bíblia, eu já conheço o resultado final, e o resultado final é vitória. Por isso a guerra não está perdida. Nós estamos a caminho, em processo, e aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, para completar a mesma excelente e boa obra em nós. Mas para isso nós precisamos ter a postura de Neemias. Neemias era um soldado a serviço do reino de Deus, como você, missionário. Mas ele foi tentado, ele foi procurado. Ele foi por várias vezes procurado na intenção que ele deixasse a obra. Ele disse: eu não posso parar. Isso que não é uma coisa, não é que eu não quero, eu não posso parar. É maior que eu. Porque eu estou fazendo uma grande obra. Para com esse pensamento pequeno, regional, bairrista e às vezes até miserável. A minha igrejinha, os meus irmãozinhos. Não. Ele diz: a obra que eu estou fazendo é grande. Será que necessita mais alguma coisa para te convencer disso do que esses 4 dias aqui? Será que necessita mais bandeiras? Ainda elas estão chegando e chegarão, mas será que necessita mais para você entender a amplitude? Se você caminhar na obra de Deus somente pela vista, você não irá longe, porque a obra de Deus é feita por homens que têm visão. E o terceiro e último ponto, o apóstolo Paulo encerra então essa palavra dizendo: apesar de tudo isso, eu combati o bom combate, eu corri essa carreira, agora eu acabei essa carreira, agora eu guardei a fé. Eu termino aqui porque o missionário pode perder muitas coisas. Ele pode perder dinheiro, ele vai perder, ele vai ganhar. Às vezes ele vai perder algumas coisas na caminhada. Agora ele precisa guardar a sua fé. Porque se você não tiver nada, mas tiver fé, tem tudo. Eu me lembro que às vezes nós vamos fazer alguma campanha na igreja, alguma coisa, e a gente mostra o projeto no telão, e o povo diz assim: pastor, tem dinheiro? Eu digo: não tem dinheiro, mas tem fé. E quem tem fé, o dinheiro aparece. Então nós precisamos tomar cuidado e guardar a nossa fé, e zelar da nossa fé. Agora eu sei que devido aos constantes ataques do inimigo, e nós passamos por os últimos 2 anos aí muito difícil, muitos de nós fomos feridos. Ontem nós viemos aqui quantas perdas, isso nos machuca, causa dor. Eu não acredito em super-homens de Jeová, mulher maravilha de Jesus Cristo. Nós somos homens de Deus, mas antes de ser homem de Deus, somos homens. Somos homens e como homens nós choramos, nós nos alegramos, nós sofremos, somos sujeitos a todos os sentimentos. E eu sei que nesse campo de batalha, se você não foi ferido em algum momento da caminhada, vai haver feridas. Eu escutei um testemunho aqui que falou muito comigo acerca dessa mensagem, concordou acerca da mensagem, quando o pastor Cláudio falava acerca que chegou ferido. Eu quero dizer algo, pastor Antônio e pastor Saulo, que esse ministério não é somente um ministério de ganhar almas, mas é um ministério de recuperar obreiros feridos, que chegam aqui sem ilusão, que chegam aqui sem esperança, chegam aqui desacreditados das organizações, mas eles encontram aqui uma família, eles encontram um porto seguro. E eu sei que é o caso de muitos missionários que chegaram aqui derrotados, e até hoje a gente faz isso lá na Espanha, chega e já errou 1 vez, 2 vezes com a gente mesmo,
e a gente chega, a gente abraça, a gente acolhe. Ele se assusta, ele fala assim: pastor, mas como é que é? Qual vai ser a punição? Qual vai ser o castigo? Eu digo: não, você está baixo a misericórdia de Deus, vem para cá, nós queremos te abraçar, nós queremos te amar. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que feridas em batalha são comuns. Se um soldado ir para a guerra e não querer nem sofrer nenhum arranhão, não vá para a guerra. Então em algum momento você será ferido. Então não existe problema com a ferida em si, eu não vejo como um problema. Qual o problema? Quando esta ferida segue aberta por um longo prazo. Toda ferida necessita passar por um processo de cicatrização. Toda ferida necessita ser curada, sarada. E o problema está quando a ferida permanece aberta por longos anos. Isso vai te trazer muitos problemas, porque quem é ferido, fere, mas quem é curado, cura. Agora nós precisamos respeitar o processo também de cura. Quando nós abraçamos esses missionários e esses obreiros, nós entendemos que eles precisam passar por um processo. Esse processo passa por algumas escalas. O primeiro é o tempo. Eu sei, eu não quero ser ingênuo para te dizer que o tempo será suficiente para curar as suas feridas. Não é tão simples assim. Em algumas situações, o tempo até agrava a ferida. Mas o tempo não é por ele só único, mas ele é indispensável. Nesse processo de cura e cicatrização das feridas, o tempo é indispensável. Mas nós não necessitamos só do tempo, nós necessitamos de expor esta ferida. Mas quero abrir um parênteses aqui, para que você tenha muito cuidado. Eles expõem as suas feridas, mas eles estão fazendo isso para alguém que tem condição de cuidar deles. Por isso, quando eu tenho um ferimento, eu vou para o médico, eu me apresento diante do enfermeiro, diante de um médico, porque são pessoas para quem eu posso expor a minha ferida. Eu tenho uma prima que ela tem fobia a sangue, ela não pode ver sangue, ela desmaia. Uma vez ela foi no hospital visitar a minha esposa, que havia feito uma cirurgia, e quando a enfermeira foi trocar o curativo, ela viu o sangue, ela desmaiou. Toda vez que ela vê sangue, ela passa com isso, porque ela não pode com isso. Imagina que ela nunca poderia trabalhar, por exemplo, de médico, de enfermeiro. Ela não pode estar exposta à ferida. E existem muitas pessoas, trazendo para o campo espiritual, que não suportam estar expostas a feridas. E às vezes, perdoa meu irmão, eu tenho que falar. Às vezes eu vejo pessoas expondo as suas feridas para o mundo, em redes sociais, através do Instagram, através do Facebook. Não busca o pastor, não busca quem pode lhe aconselhar e orientar e tratar. Agora a ferida precisa ser exposta para ser tratada. Eu tenho que chegar lá, abrir a ferida, deixar que o médico coloque o dedo, que ele mexe, que ele limpa. Eu sei que dói, eu sei que o processo dói, mas é necessário para que haja cura. Então expõe as feridas no lugar certo e para a pessoa certa, porque quando nós fazemos isso, o próximo ponto é o tratamento. E missionário ferido necessita ser tratado. Nós necessitamos ser tratados, e eu considero que um desses propósitos desse congresso, entre tantos, é tratar, porque nós viemos aqui e somos mais ministrados do que ministramos. Nós voltamos para o campo de batalha cheios da palavra de Deus, de orientação, de palavra profética. Eu sei que é missionário que chega aqui cansado, abatido, ele sai daqui renovado, fortalecido, cheio da glória de Deus, porque aqui também é lugar de tratamento. Feridas precisam ser tratadas, senão elas não cicatrizam, irmãos. E eu quero falar um pouquinho a título de conclusão, acerca das cicatrizes. Porque cicatrizes não é mais ferida. Cicatriz nos faz lembrar da ferida, mas já não nos traz aquela dor tão intensa, o dia que nós abrimos aquela ferida. E feridas são testemunhos. Isso é muito comum na Europa. Associação de ex-combatentes de guerra. Se você já foi numa associação de ex-combatentes de guerra, todos eles têm uma ferida.
E eles escondem as feridas? Não, eles expõem as feridas. E um até fica falando para o outro: ó, esse daqui, ó, foi uma bala, a bala que entrou aqui, atravessou do outro lado, estourou toda a minha perna, mas está aqui, ó. E o outro diz, e um quer contar um pior que o outro. Por quê? Porque cicatrizes são marcas, são testemunhos. E todo missionário necessita ter cicatrizes. Cicatrizes são marcas de um vencedor. Você diz: um dia eu fui ferido, mas Jesus me curou. Está aqui a prova. Cicatrizes são testemunhos de batalhas vencidas. A minha esposa tem uma cicatriz nesse braço que vai desde o pulso até aqui o antebraço. E falando acerca da minha esposa que me acompanha, a minha esposa, o meu filho e o meu pai que estão aqui comigo. Eu sei que isso passou com muitas esposas de pastores. Eu escutei o testemunho da irmã Miriam, que chegaram na Europa, e o pastor já sabe disso, ele já nos aconselha antes de ir. Fala lá, a sua esposa vai ter que trabalhar para te sustentar no começo. E eu sei que talvez isso no contexto brasileiro pareça até estranho. Se você tem uma outra mentalidade, talvez tenha até dificuldade de aceitar isso. Mas é a realidade dos missionários que venceram. Os que venceram. Porque nos primeiros anos, e foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto ano, a minha esposa trabalhava para sustentar a casa, enquanto eu ia fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Às vezes ela chegava chorando, porque como estrangeira era humilhada por um patrão, e nós chorávamos juntos, orávamos juntos. Mas nós nunca decidimos voltar, nunca decidimos parar, porque nós tínhamos convicção daquele que nos chamou para a obra. E eu me lembro um dia que ela me ligou e dizendo, chorando, e ela disse assim: eu me queimei aqui no trabalho. Eu disse: o que aconteceu? Ela falou: eu fui colocar um ferro a vapor quente, alto assim, e o ferro veio e caiu em cima do meu braço, e ele ficou alguns segundos, e quando eu puxei, ele arrancou toda a pele do meu braço. E ela disse assim: o que eu faço? Eu falei: corre para o médico, vai para o médico, corre. E ela tem essa marca até hoje, essa cicatriz até hoje. Mas essa cicatriz, no dia de hoje, ela serve de testemunho para dizer: nós passamos por luta, nós fomos feridos, nós fomos machucados, mas nós estamos aqui para dizer: nós vencemos a batalha, nós vencemos a batalha, nós vencemos a batalha. E eu sei que esse é o testemunho de muitas mulheres de Deus. Por isso hoje, graças a Deus, eu tenho a condição que se ela quiser ficar em casa, e eu trazer a provisão para casa, a obra já me deu essa condição. Mas hoje, chegam alguns missionários e dizem assim: o pastor está bem, né? Igreja bonita, igreja cheia, tem a sua casa, o seu salário. Meu querido, nesse período de 12 anos, foram a metade deles sem desfrutar de um salário. E quando eu desfrutei de um salário completo, o país entrou numa crise tremenda, e o pastor teve que demitir todos os funcionários, o pastor presidente, incluso ele, teve que dar baixa no contrato dele para parar de contribuir. Nós sofríamos juntos, nós chorávamos juntos. Eu trabalhava no escritório da igreja, e era o dia inteiro reclamações e cobranças, e nós escolhendo para quem ia pagar. Os irmãos sabem, a Europa passou por uma grande crise. Eu lembro que nós passamos essa crise juntos, choramos juntos. E um dia o pastor disse: Michael, eu vou ter que dar baixa no seu contrato. Havia sido contratado há pouco tempo. Nós não temos como te pagar, nem pagar a segurança social. Naquele momento eu fui orar, eu fui para casa, e eu fui buscar qual era a minha motivação. Eu te pergunto: qual é a sua motivação para estar na obra de Deus? O que te motiva? São as oportunidades, os elogios, o salário? Porque se isso nos motiva, nós não vamos muito longe. Então fui orar, e o Senhor ministrou no meu coração acerca da motivação. Eu vim, eu falei: pastor, eu quero continuar trabalhando. E ele falou: não tem como pagar. Eu falei: então eu vou trabalhar sem salário. E o pastor José, se estiver assistindo, sabe disso. E ele disse assim: então vou fazer o seguinte, eu posso pagar o seu ônibus. Eu falei: tá bem. E eu fiquei por 2 anos trabalhando de tempo integral na obra, sem o salário. E você diz: como você viveu? Nem eu sei te explicar direito. E eu estou sendo muito sincero, porque era a provisão de Deus, era a graça de Deus, que eu não pedia para ninguém. Eu estou falando disso depois de anos. E quando eu cheguei lá no congresso passado que eu tive aqui, o pastor José falou assim: por que você nunca falou disso para mim? Foi novidade escutar a respeito disso.
Eu disse, porque isso para mim serve para ser testemunho, e não era hora de testemunhar. Hoje é dia de testemunhar. Eu passei 2 anos, era provisão. Eu não pedia para ninguém, era gente que chegava assim, colocava um dinheiro no meu bolso. E a minha esposa dizia assim, da onde vem esse dinheiro? Eu falei, eu não sei, eu nem olhei direito para a cara do irmão. Eu sei que Deus proveu, não faltou nada, até que a igreja tivesse a condição de recontratar. Mas nesses 2 anos, muitos soldados voltaram para trás, muitos recuaram. Então as pessoas dizem, por que você está bem hoje lá, pastor Saulo? Por que está bem, irmã Miriam? Por que estamos bem? Porque suportamos o processo e suportamos as feridas, até que ela fechasse e cicatrizasse, e nós estivéssemos aqui para testemunhar, porque as cicatrizes calam a boca dos incrédulos, aquele que dizia, agora vai fechar, agora acabou, mas as cicatrizes calam a boca dos incrédulos e diz, não, maior é aquele que nos chamou. Eu posso dizer, aprendi a passar por todas as circunstâncias, a ter e não ter, a comer da melhor carne, mas a tomar café, sem saber o que ia almoçar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o nosso maior exemplo é Jesus. Diga-me uma coisa, Deus não poderia tirar as marcas da mão de Jesus. Deus não poderia ter tirado as marcas do costado de Jesus, mas Ele não o fez. Por quê? Porque nos narra a Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 20, que Jesus vai encontrar os seus discípulos, já é a segunda vez. Na primeira vez não estava Tomé, mas nessa estava Tomé. Diz a Bíblia que a porta estava fechada, eles estavam todos reunidos. Jesus chega e dá a entender, sem abrir a porta, e diz, paz seja convosco. Só aí alguns de nós já desmaiavam, não é verdade? E ele chega e diz aqui, Tomé, vem aqui, toca. Aqui são as marcas, aqui estão as cicatrizes. Sabe por que Deus não tirou as cicatrizes de Jesus? Porque as cicatrizes calam a boca dos incrédulos, cicatrizes glorificam o nome do Senhor Jesus, e só quem passa por o processo sabe. E hoje você está dizendo para dizer aqui, você pode dizer em alto e bom som, eu combati o bom combate, eu fui para a guerra, eu fui para a peleia, eu não tive medo da guerra, eu não pensei em recuar, eu não desanimei, eu terminei a carreira e eu vou até o final. Te digo uma coisa, o apóstolo Paulo poderia fazer essa declaração porque estava perto da morte, mas eu e você não. Eu me lembro de uma ilustração que um casal de missionários chega das missões, depois de dedicar toda a sua vida às missões, e eles esperam ser recebidos por uma grande comissão, e eles vêm ao longo da viagem conversando, imaginando, deve estar o pastor presidente, deve estar a banda da igreja, porque nós dedicamos toda a vida na missão. E quando ele chega lá, não tem ninguém. Então ele volta para casa, ele começa a questionar com Deus. Quem nunca questionou com Deus, missionário? E dizendo, mas Senhor, eu dediquei toda a minha vida a esse ministério, agora eu sou jubilado, já estou cansado, e onde está a minha recompensa? Onde estão as honrarias? E o Senhor ministra aquele missionário, é que você ainda não chegou em casa, a carreira não terminou, mas diz a Bíblia, que quando nós chegarmos dos céus, nós seremos recebidos pelas bodas do Cordeiro, e cada um de nós, por cada cicatriz, por cada ferida, por cada marca, será recompensado por aquele que não deve nada para ninguém. Irmãos, todos os que chegam ali são salvos. A salvação não é por obras, mas o galardão é. E a Bíblia compara o nosso galardão a ouro, a madeira, e diz que ele será provado no fogo. As nossas obras serão postas diante da presença do nosso general de guerra, e ele recompensará a cada um. Então, quando nós terminarmos a carreira, nós receberemos a justa recompensa. Por isso você só precisa fazer uma coisa: guarda a tua fé. Guarda a tua fé, blinda, cuida do seu coração, não deixa nada imundo entrar aí, porque se você voltar para o teu campo missionário, sem dinheiro, sem grandes patrocínios, mas com fé, grandes coisas acontecerão. Vamos se colocar em pé, meus irmãos,
Eu conheço grandes igrejas na Europa, pastor. Eu conheço igrejas ricas na minha cidade, que está lá há 30 anos e passa todo ano sem batizar uma alma. Pastor Vilmar, semana passada fez batismo. Eu chego na Espanha na quinta-feira, domingo tem batismo na igreja de Málaga. Uma vez eu escutei que o crescimento de uma igreja também deve ser valorado pelo número de pessoas que essa igreja batiza. E constantemente é só você abrir a internet, é batismo em Londres, é batismo nos Estados Unidos, é batismo no Brasil, é batismo na Espanha. Nós estamos ganhando almas, somos semeadores de boas novas. Fique com a sua mão levantada, eu quero orar por você. Senhor, aqui tem missionários, homens e mulheres que o Senhor chamou para esta obra. E eu sei que algum deles entraram aqui feridos, mas esta manhã é manhã de cura. Esta manhã é manhã de cura. É manhã de cura. E o que hoje é uma ferida, será já no próximo congresso. Eu profetizo em nome de Jesus. Missionário, escuta isso, grava isso, se você puder aí no seu celular. Nos próximos anos você estará aqui testemunhando do que hoje são feridas, mas nos próximos congressos serão testemunhos da glória de Deus. Serão testemunhos da glória de Deus. Quantos podem adorar ao Senhor, adorar a Ele, adorar a Ele, adorar a Ele? Digno é o Senhor de honra, glórias e majestade. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus.